pessoal, bom dia. Eu vou estar gravando esse vídeo aula aqui, tá? Para a aula de ontem, dia 20/7, que infelizmente não houve devido a um probleminha técnico aqui na nossa plataforma da aula online ao vivo, tá? Mas eu vou deixar aqui esse vídeo gravado para que vocês possam estudar, ouvir a explicação do professor, tá? E depois, se surgir dúvidas, pode chamar a gente no PV que a gente tira a sua dúvida, tá? Então, vamos iniciar pelo primeiro conteúdo, né? Que seria os princípios para ser um bom auxiliar administrativo. Pessoal, nós sabemos que existem várias atribuições desse profissional, né? Existem várias formas, né, desse profissional se tornar um profissional de sucesso, um profissional que alcance seus objetivos. Vocês, como futuros profissionais da área administrativa, devem seguir esses princípios que eu vou acabar de relatar para vocês, de ler, para que vocês possam entender. Então, o auxiliar administrativo não é simplesmente um profissional que executa funções que lhe foram determinadas, ou seja, delegadas, mas alguém que consegue se diferenciar em meio a várias outras pessoas que realizam a mesma tarefa que vocês, ou seja, que você. A cada dia que passa, as empresas estão à procura desses profissionais, de tipo de profissionais que são bons, pessoas que são pontuais, organizadas, né? E com o surgimento de padrões de qualidade e o tempo, que é hoje definido como dinheiro, né? Faz com que a procura destes profissionais seja ainda mais real, ou seja, competitiva, né? Pois a equação tempo e qualidade necessita de, continuando aqui, ser muito bem administrada e por causa disto, a procura de profissionais especializados no assunto que possam desenvolver dentro da empresa multifunções, sem que a qualidade do trabalho possa diminuir, pois o ideal é que a qualidade sempre aumente, certo? Gente, lembrando que como eu já falei em aulas anteriores, que a empresa, quando contrata você, seja para ser um auxiliar administrativo de qualquer setor, você sempre tem que estar com a mente aberta, tem que estar com sua força de vontade ativa para que vocês possam aprender várias funções. Então não pense que a empresa vai contratar você para ser apenas um auxiliar administrativo no setor pessoal, por exemplo. Você vai ser do setor pessoal, você pode prestar serviço para o setor técnico, você pode prestar serviço para o setor comercial, faturamento, que são áreas administrativas. E além disso, pessoal, é bom que você não fica só limitado àquele tipo de conhecimento, você esbanje, você aprende, você adquire mais experiência. Então, no meu ponto de vista, você saber fazer outras funções dentro da área administrativa é bom para você, tá? Que está em busca aí de crescimento profissional. Então, quais são os princípios para se tornar um bom auxiliar administrativo? Saber utilizar princípios técnicos e ferramentas administrativas. Quais são essas ferramentas, professor? Impressora, computador. É por isso que é essencial você ter essa curiosidade, fazer uma formaçãozinha pequena sobre a área de tecnologia, né? Você não precisa se atualizar para as mudanças tecnológicas que a gente vivencia hoje. Então você precisa também mudar, se atualizar para que as ferramentas administrativas, no qual você um dia vai utilizar, você saber utilizar isso, você saber dominar essas ferramentas e as técnicas. Quando eu falo de técnicas, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Você saber cortar uma folha na régua, você saber fazer uma imagem numa folha, um cartaz, um comunicado. Então isso
São técnicas, né? Então, que você vai estar utilizando no dia a dia. Saber decidir e solucionar problemas, né? Também faz parte dos princípios para se tornar um bom auxiliar administrativo. Saber lidar com pessoas, comunicar eficientemente, negociar, conduzir mudanças, obter cooperação e solucionar conflitos. É você que tem que fazer isso. Para se tornar um bom auxiliar administrativo, você precisa ter esses princípios, tá? Isso aqui é só o básico. Saber também ter uma visão sistemática e global da estrutura da organização. Quando eu falo de organização nesse contexto aqui, eu estou me referindo às empresas que vocês um dia vão trabalhar. Ser proativo, ser aquela pessoa que realmente está lá, não precisa você estar mandando fazer, mas você já faz antes de ser solicitado. Claro, dentro de cada ordem, de cada hierarquia. Ousado, quando eu falo de ser ousado profissionalmente, é você não só de se limitar àquilo ali que a empresa está conduzindo para você, está pedindo para você fazer, mas você usar a criatividade, você demonstrar que realmente está dominando o conteúdo, o assunto, aquele tipo de trabalho e demonstrar que você tem capacidade de criatividade, tá? E de ser ousado. Ser um bom líder, dependendo se você é auxiliar, assistente administrativo, dependendo do cargo ou nível que você esteja exercendo na parte administrativa, você precisa saber gerenciar. Como a gente falou no início do curso, a administração é gerir, né? É saber fazer gestão, tá? Então, você como profissional dessa área, você também tem que saber, né? Ter uma visão sistemática, como eu já falei, né? Saber gerir com responsabilidade e profissionalismo também é um dos requisitos e princípios para se tornar um excelente auxiliar administrativo. Agora, vamos para o segundo conteúdo. Olá, pessoal. Mais um vídeo aqui, mais um assunto, né? Hoje eu venho trazer o assunto sobre a aula de ontem, dia 20/7/2021, né? E hoje nós vamos falar sobre a redação empresarial, né? Que isso o pessoal pergunta, tem dúvidas, né? De como deve ser uma redação empresarial. O que é uma redação empresarial, né? Então, agora eu vou estar explicando para vocês, vou ler o conteúdo e vou em seguida explicar o que é uma redação empresarial, tá? Lembrando que essa é a aula de número 3, que deveria ter sido realizada ontem, dia 20/7, para a turma de auxiliar administrativo, certo? Então vamos lá. Redação empresarial é o nosso assunto de agora. Redação empresarial é utilizada nos textos produzidos no âmbito da empresa e podem ser escritas com ordem, lógica, coerência e coesão. Gente, não é nada difícil, não é nada daquele, eu preciso fazer uma redação igual eu faço na escola, igual eu faço para o Enem. Não, é redação empresarial, ou seja, com linguagem, com escrita, né, do ramo empresarial. Então, redigir um texto é comunicar ideias sobre determinado assunto, expressando o ponto de vista do emissor. Quem é o emissor? A pessoa que está fazendo o documento, certo? Quem escreve bem apresenta argumentos convincentes que são facilmente compreendidos pelos leitores, ou seja, as pessoas que recebem aquela documentação, aquele comunicado, né, que você acabou redigindo ou digitando ou fazendo, né? Então, aqui vai algumas dicas, né, de como redigir um texto, né, na redação empresarial. A letra A, definir um objetivo claro, ou seja,
sempre defina o que realmente você solicita, o que realmente você quer passar na comunicação ou solicitar. Seja objetivo, seja sucinto, certo? Dica número B. Conhecer o assunto sobre o qual vai escrever. É necessário que você participe, que você pergunte. Se há dúvidas, pergunta, tá? Para a sua gerência, para a sua chefia, né? De como você vai entender aquela solicitação para que você possa, né, aí conhecer o assunto que vai escrever. Dica número C. Despertar o interesse do leitor. Você tem que despertar. Tem uma pesquisa que diz que de 10, né, brasileiros, apenas 1 ou 2 gosta de ler. Então, as pessoas já não gostam muito de ler, né? Já não tem aquele hábito de leitura. Então, é necessário que você seja objetivo, claro, né? E que tenha um assunto convincente, certo? Dica D. Adaptar a linguagem ao leitor. Você não pode escrever um documento, um comunicado, um ofício, uma declaração, né, uma ata, pensando que é só para você. Não, você tem que escrever, você tem que redigir, você tem que pensar na pessoa que vai receber ou as pessoas que irão ler ou receber aquele comunicado ou aquele documento, beleza? Isso serve para documentos que vocês irão redigir, digitar ou criar, e serve também para a questão do e-mail, né? O que você vai escrever no e-mail é praticamente isso, essas dicas que também você deve utilizar. Dica e última, né? Reler, refazer e aprimorar o texto. Vocês acham que eu, professor, instrutor do curso de auxiliar administrativo, você acha que eu vou apenas colocar isso aqui, né, sem ler, sem entender, né, para que vocês possam também ter o mínimo de conhecimento, que possa entender o mínimo possível? Não, eu tenho que ler, reler, refazer, aprimorar, mudar, tirar o que realmente vocês não é necessário, tá? Então é a mesma coisa quando vocês forem fazer uma redação empresarial, ou seja, um documento, tá? Eu coloquei aqui um modelo de declaração, tá? Um modelo de declaração aonde vocês podem estar pegando esse modelo para aprimorar. Aqui, ó, modelo de declaração, tá? Então esse aqui é um modelo que a pessoa pode ter como base para recriar uma outra declaração de matrícula, tá? Então, olha só o texto que tem nessa declaração. Vou ler para vocês. Declaramos para os devidos fins que, nome da pessoa, né, que você vai estar colocando, nome da pessoa, que o aluno ou a aluna, né, com matrícula X é aluno ou aluna do curso X, do turno X, desta instituição, ou seja, o nome da escola onde a pessoa está estudando, regularmente matriculado e frequente no primeiro e no segundo semestre do ano, bota lá o ano referente, tendo ingressado nesta instituição no primeiro ou segundo semestre do ano X, tendo curso de duração de 8 períodos, né? Se for período, se for turno, se for mês, não sei, vai depender da metodologia, certo? Aí depois que você redigita o texto, certo? Depois que você cria o texto, que você lê, está tudo correto, vamos para o terceiro passo, que é isso aqui, ó. Localidade, você vai colocar o local, a cidade onde a pessoa
onde essa instituição ela é Altamira, Souzel, Medicilândia, não sei, algum lugar. O dia, né, o mês e o ano, né? Vai datar esse documento. Pois, após isso, tem o terceiro e último passo: a assinatura, nome do responsável que emitiu ou que é responsável pela instituição e, claro, identificando o departamento no qual essa pessoa pertence, certo, gente? Lembrando que isso aqui é um modelo. Sempre deve ser feito esse documento, entre outros documentos oficiais, em papel timbrado. O que é papel timbrado, professor? Vou estar mostrando agora no próximo slide aqui para vocês. Não dá muito para visualizar, mas eu coloquei para vocês terem uma noção. Papel timbrado, pessoal, isso aqui é um modelo de ofício, tá? Papel timbrado nada mais é do que as identificações das empresas, certo? Eles ficam geralmente na parte superior da folha ou na parte abaixo, né, da folha, lá no rodapé ou no cabeçalho, como mais é conhecido, tá? Isso aqui é um ofício, não dá para a gente visualizar o que tem o conteúdo dele, mas é um conteúdo que relata sobre a redação empresarial, certo? A linguagem empresarial. Então, isso aqui é um modelo, certo? Que eu coloquei apenas para vocês conhecer o que é um papel timbrado. Não é um papel especial não, tá? Você chegar numa livraria, numa papelaria, perguntando, eu quero um papel timbrado. Não. Papel timbrado é nada mais que um documento, né? Um layout feito pela empresa para que vários documentos sejam reproduzidos com aquela identificação. Isso cria credibilidade para a empresa, cria credibilidade para o projeto, para alguma coisa no qual você trabalha, tá bom? Então essa é a aula do assunto de redação empresarial. Eu vou estar passando em seguida uma atividade referente a isso aí, mas não agora, tá bom? Olá pessoal, vamos agora para o conteúdo de palavras e expressões que não devem ser usadas no ambiente de trabalho, tá? Como nós estamos falando sobre a redação empresarial, é interessante que a gente fale um pouco sobre as expressões, sobre as palavras que a gente não deve ter no nosso vocabulário, tá? Profissional. Estas palavras, elas estão proibidas, são palavras que não devem ser nem repetidas, nem lembradas dentro do ambiente profissional que vocês um dia irão fazer parte. Gente, lembrando que a formação do curso de auxiliar administrativo não serve apenas para o curso em especial. Esta formação serve para você que trabalha em qualquer ramo, em qualquer atividade, tá? Então, às vezes, a gente pode pegar o conteúdo do curso, algo que a gente aprendeu no curso, e aprimorar em outra profissão, em outra função no qual você vai exercer dentro de uma empresa. Mas o curso em si é de auxiliar administrativo, mas você pode utilizar aí para o seu dia a dia profissional. Então, vamos lá. Lembrando que este conteúdo faz parte da aula de ontem, dia 20/7, que não houve aula devido a problemas técnicos de transmissão. Então, para a gente começar, né, a verificar aqui as palavras e expressões que não devem ser usadas no ambiente de trabalho, quero falar de gírias. A primeira coisa que vocês devem fazer quando for trabalhar numa empresa, quando for para uma entrevista, quando for falar com seu chefe, com seus colegas de trabalho, jamais, em hipótese alguma, fale com o tom de gíria, certo?
Que seria isso, professor? Tá legal. Falou. Oi, cara. Tudo em cima? Valeu. Pode crer. Tá proibido. Não deve ser usada. Isso não é ser profissional, tá, gente? Às vezes a gente deixa de ter um cargo maior, de subir de cargo na empresa, ou até mesmo conseguir um emprego, porque infelizmente a gente carrega aquilo que não serve profissionalmente para o nosso lado profissional. E é aí aonde fica o problema, tá? Expressões repetidas, evitar falar coisas expressivas, sendo repetitivo, né? De que maneira, né? Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Não, fala, tá bom, tudo bem, né? Então, são expressões que não são repetidas, porém têm o mesmo sentido, tá? Expressões condicionais, né? Que seria isso? São aquelas que poderia, gostaria, faria, se o Senhor quisesse, né? Até eu mesmo, muitas vezes, quando estava iniciando minha parte de experiência profissional, enquanto eu não tinha formação na época, de que essas expressões, elas estavam não no ambiente, não eram permitidas para o ambiente de trabalho, aí depois eu vim entender o porquê, né? Então são expressões que, em hipótese alguma, você deve estar utilizando. Claro que a gente não vai mudar isso do dia para a noite, mas eu já estou passando esse conteúdo para vocês. Tratamentos íntimos, né? Como querido, queridas, né? Benzinho, isso não é adequado para o ambiente de trabalho, né, gente? A gente só chama de amor, querida, os nossos filhos, os nossos parentes, pessoas que realmente a gente tem uma intimidade, correto? Exageros, né? Não, senhor, nossa empresa nunca recebeu uma reclamação. Você está exagerando, você está usando expressões que não devem, né, ser colocadas, né? Não precisa você exagerar naquele conteúdo, exagerar naquele momento que você está comentando alguma coisa, tá? Evitar expressões que indiquem tempo, né? Quando você for atender o seu chefe, o seu chefe pediu um relatório para você e você disse bem assim, um minuto, rapidinho. Gente, isso são expressões que não devem ser utilizadas dentro do ambiente de trabalho, beleza? Fica a dica aí para vocês. Outro ponto que a gente vai estar falando aqui agora, ainda sobre a redação empresarial, né? Vamos conhecer os documentos produzidos no âmbito empresarial e suas estruturas, né? Então, logo mais tem uma atividade sobre este conteúdo, esse assunto, né? Então, gente, o que vocês irão produzir dentro do ambiente de trabalho na área administrativa? Vai ser atas, né? E lembrando que existem vários modelos de atas, de documentos que a gente produz dentro do ramo empresarial. Ata, ofícios circulares, né? Comunicados, procuração, ofício, declaração. Então, são documentos que vocês estarão reproduzindo ou até mesmo produzindo dentro do ramo empresarial, tá? Professor, eu não sei fazer nenhum desses documentos, né? Então vamos conhecer a princípio o que seriam esses documentos. Exemplo, a ata é o documento onde é feito o relatório integral de uma reunião, sendo assembleias ou até mesmo convenções. Se você um dia for trabalhar em um sindicato, por exemplo, você vai trabalhar com bastante ata, criação de atas. Se você for trabalhar
na empresa e a empresa solicitar para você circular, que é um comunicado interno da empresa, né? É um documento de comunicação interna ou externa dirigido a várias pessoas ou órgãos a fim de transmitir avisos, um comunicado, né? Ordem ou instituições apostadas pela empresa. É utilizado para comunicar assuntos de interesse em geral. Se você vai gerar um comunicado que é de utilidade pública, por exemplo, você vai fazer um circular. Procuração é um documento pelo qual uma pessoa, né, autoriza, outorga poderes de representação à pessoa que a pessoa, né, vai estar representando, tá? Isso serve muito para a questão de empresas, para funcionários que vão representar empresas, representantes, ou até mesmo nossa família, né? Que às vezes tem uma pessoa incapaz de fazer algo do tipo, e aí existe a procuração. Ofício, né? É um documento oficial, né? Uma correspondência, o qual é utilizado por servidores e funcionários da administração pública, tratando-se de um documento emitido por prefeituras e suas secretarias e órgãos, e por tribunais e outros entes de Estado, ou seja, o nosso projeto PROCAP, a gente sempre está emitindo ofício. Uma empresa também pode emitir um ofício, tá, gente? Só estou dando aqui um exemplo de um ofício onde a gente solicita parceria, onde solicita espaço para realização de cursos e etc. Nós temos aqui a declaração, que é um documento muito utilizado, muito ligado, né, a diversas situações. Tem declaração de residência, declaração de vivo, de óbito, declaração de nascido vivo, né, perdão. Existe declaração escolar. Declaração é um documento onde você afirma, onde você declara aquele assunto oficial, né, e assina o documento como sendo oficial para tal solicitação, beleza? Estou passando para vocês esta atividade prática, né, onde vocês vão escolher qual desses documentos aí, ó, 1, 2, 3 e 4. 1 significa o ofício, o 2, declaração, o 3, a ata e o 4, um comunicado. Você vai escolher um desses, tá? Após a escolha do documento que você deseja, né, fazer a atividade prática, você vai reproduzir o documento escolhido, usando a sua própria criatividade, né? Lembrando que deve ser essencial que o seu documento seja em papel timbrado. Eu expliquei na aula, no assunto anterior, o que seria papel timbrado, tá? Inclusive, citei um exemplo. Uma dica, como você não sabe, né, por onde começar esse documento, você pode pesquisar um desses modelos na internet e reproduzir. Pode ser no computador, pode ser manual, mas você tem que reproduzir, certo? Se tiver errado, eu vou corrigir, vou pedir para você refazer. Eu preciso que você saiba pelo menos fazer um desses documentos, tá? Prazo para enviar esta atividade até o dia 27, a próxima aula, tá? Sem quem não enviar, vai ficar com nota vermelha, tá bom?